Fala pessoal, beleza? Bem-vindos à primeira sessão do nosso treinamento. Nela iremos explorar os fundamentos da integração e entrega contínua, também conhecida como CI ou CD. Durante essa sessão, vamos abordar os principais conceitos e componentes essenciais dessa prática, bem como as ferramentas e as tecnologias comumente utilizadas. Para começar, vamos entender o que é exatamente a integração e entrega contínua. Após entendermos a base do que é CI e CD, vamos explorar os componentes essenciais de uma infraestrutura de integração e entrega contínua. Isso inclui elementos como o controle de versão, a infraestrutura de build e os servidores de integração contínua. Todos esses componentes trabalham em conjunto para garantir a execução eficiente e confiável do pipeline de CI e CD. Em seguida, vamos examinar as ferramentas e tecnologias comumente usadas para implementar a integração e entrega contínua. Essas ferramentas abrangem desde sistemas de controle de versão, como o Git, até plataformas de automação de builds, como o Jenkins e o GitHub Actions. Além disso, veremos como as tecnologias de containers, como o Docker e o Docker Compose, desempenham um papel fundamental na criação de uma infraestrutura eficaz de CI e CD. No decorrer dessa sessão e de todo o curso, também abordaremos a importância dos testes unitários e por que eles devem ser implementados em um pipeline de integração e entrega contínua. Por fim, discutiremos como implementar efetivamente um pipeline de integração e entrega contínua. Abordaremos os passos necessários para configurar um workflow automatizado, incluindo a definição de estágios, a configuração de triggers e a execução de tarefas específicas de cada etapa do pipeline. Ao longo das próximas aulas, vamos mergulhar de cabeça nesses tópicos e explorar exemplos práticos da implementação de integração e entrega contínua. Tenho certeza de que, ao final deste curso, você terá um entendimento sólido dos conceitos e ferramentas necessários para começar a implementar a integração e entrega contínua em seus projetos. Continuous Delivery e Continuous Integrations são metodologias que auxiliam as equipes de DevOps melhorando o ciclo de desenvolvimento de software. Com elas, é possível resolver os problemas causados pela integração de novos códigos e aumentar a frequência na entrega de novas funcionalidades. Na verdade, trata-se de uma estratégia indispensável para empresas que querem acompanhar as demandas, além das rápidas transformações no mercado e, ao mesmo tempo, entregar novas funcionalidades aos clientes com maior rapidez. Nessa sessão, falaremos dos benefícios de Continuous Delivery e Continuous Integration. E também daremos algumas dicas de como você pode começar a implementá-la. Primeiro, o que é Continuous Integration e Continuous Delivery? Bom, antes de tudo, Continuous Integration ou CI e Continuous Delivery ou CD são práticas complementares. E a principal finalidade delas é automatizar o processo de desenvolvimento de software, tornando-o mais seguro para suportar entregas frequentes. Daqui a pouco a gente vai abordar a relação entre esses dois conceitos, mas antes vamos entender cada um deles isoladamente. Primeiro, vamos entender Continuous Integration, ou integração contínua. Ela se refere aos processos que permitem aos desenvolvedores realizar testes automatizados sempre que o código é enviado para o repositório de código. Em síntese, todos os diferentes módulos que formam a aplicação são testadas. E caso hajam erros na execução dos testes, a Continuous Integration ajuda a encontrá-los e corrigi-los de forma rápida, frequente e ágil. Resumindo, o objetivo do CI é evitar conflito entre as branches, já que muitos desenvolvedores estão adicionando novas funcionalidades e alterando o código ao mesmo tempo. E assim é possível garantir que o merge do código desenvolvido por diferentes programadores funciona, além de assegurar que o sistema continua funcionando também e está íntegro. No nosso diagrama, o CI vem até aqui, nesse ponto aqui. Quando um ou mais desenvolvedores commita o código para o GitHub, no nosso caso a gente tem apenas uma branch, mas poderíamos ter várias branches
e aí poderíamos configurar aqui no GitHub Actions para fazer o build apenas de algumas branches específicas. Então, quando alguém comita o código para o GitHub, imediatamente o GitHub Actions vai executar os testes e vai validar tudo. Se passar, significa que está ok. E se a gente estivesse trabalhando com diversas branches, a gente poderia automatizar o merge do código das diversas branches nesse ponto, ou poderia implantar, que é o que a gente faz. Até aqui é o Continuous Integration. Daqui para frente é o Continuous Delivery, ou seja, a gente entrega para o Docker Hub, entrega para a Amazon SR e aí é feita a implantação. Essa etapa aqui é a parte de Continuous Delivery. Beleza, então vamos entender o que acontece depois que a integração contínua é feita. As alterações feitas no código passam para Continuous Delivery, ou entrega contínua, ou ainda CD. Nessa fase, o desenvolvimento de software ocorre de forma mais rápida e confiável. Afinal, graças à automação que a gente fez aqui no GitHub Actions, e os testes, e o JUnit, e o Mockito, e o Test Containers, e todas essas ferramentas, e graças a toda essa automação e a pouca interferência humana, é possível fazer entregas contínuas das novas features. Ou seja, se nesse ponto aqui os testes passam, eu posso implantar a aplicação que ela está funcionando. Claro que no nosso exemplo a gente ainda tem pouco teste. Em exemplos reais você tem que testar erros, testar exceções, testar todas as regras de negócio, enfim, testar todos os cenários possíveis, o cenário feliz e o cenário em que vai ocorrer erro. Então, no nosso caso é só um pontapé inicial, você pode expandir muito mais isso daqui. E, além do mais, a nossa aplicação é bem pequena, não tem tantos testes. Enfim. Em outras palavras, a Continuous Delivery indica o merge do código alterado para um repositório ideal. É o que a gente faria se a gente estivesse trabalhando com diferentes branches. Por exemplo, algumas empresas usam uma branch por desenvolvedor e depois que comita é feito o merge para a branch principal. No nosso caso, a gente trabalha só com a main. Então, o simples fato de enviar o código para main, fazer o merge de uma branch do desenvolvedor para main, já seria considerado entrega contínua. Nesse sentido, a entrega é realizada para o repositório em que foram feitas as mudanças e logo fica mais fácil prevenir problemas com outras partes do sistema, sobretudo durante a construção de aplicações mais complexas. Como eu disse, a nossa aplicação é muito simples, mas claro, existem cenários em que é muito mais complexo que isso e que é fundamental que você tenha CI e CD para testar e integrar tudo. Continuous Delivery também pode se referir à implantação contínua, o que é o nosso caso. Na prática, é a implantação automática das alterações que a gente fez no GitHub até a produção. Então, na nossa arquitetura, no nosso pipeline, cada commit gera um deploy. E isso automaticamente coloca a nossa aplicação em produção alguns minutos após o commit. Bom, essas abordagens formam o pipeline de entrega, que no caso é esse pipeline aqui, é o fluxo de entrega, né? E assim as equipes não ficam sobrecarregadas com processos manuais que costumam atrasar a entrega de aplicações. Hoje já não é tão comum, mas antigamente, pessoal, era realmente comum você implantar aplicações manualmente. Você acessava o servidor, fazia uma implantação e, claro, isso demorava muito mesmo. Bom, CI e CD são partes complementares da mesma estratégia. Eu já posso adiantar o seguinte, que Continuous Integration e Continuous Delivery são métodos que promovem um desenvolvimento e entrega mais ágeis, beneficiando tanto a empresa quanto o cliente final. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Continuous Delivery só funciona se a CI ou Continuous Integration for implementada adequadamente. Então, existe integração contínua sem Continuous Delivery, mas não existe Continuous Delivery sem uma boa integração contínua antes. E esses dois caras, pessoal, complementam a mesma estratégia e são essenciais para empresas que desejam implantar uma cultura de DevOps. Então você vai ver cada vez mais falar sobre DevOps, já é bem popular e eu acredito que vai se tornar ainda mais popular daqui para frente. Então você pode começar a considerar
estudar DevOps nos próximos anos. Alguns dos benefícios da Continuous Integration e Continuous Delivery. Além de melhorar o processo de integração, ajuda a minimizar o custo de desenvolvimento, porque identifica os erros logo no início do ciclo de vida do software. Entretanto, essas não são as suas únicas vantagens para empresas. Ou seja, a adoção dessas metodologias trazem outros benefícios como rápida identificação de problemas em compilações de software e resolução mais ágeis. Melhorias de usabilidade através do envolvimento do usuário final e do feedback durante o desenvolvimento contínuo. Agilidade na entrega do software e rápida inserção no mercado. Compartilhamento da visão do processo e de desenvolvimento em tempo real. Além disso, dá mais flexibilidade e segurança, porque os testes atuam como se fosse uma rede sobre o desenvolvedor, que ele pode mexer com maior tranquilidade no código, sabendo que se ele estragar alguma coisa, se ele quebrar alguma parte do código, os testes vão pegar. Além disso, claro, dá mais qualidade no resultado final do software. A integração contínua e a entrega contínua envolvem diversos componentes que trabalham em conjunto para automatizar o processo de desenvolvimento e a entrega do software. Alguns desses componentes a gente vai abordar nesse curso e outros não, mas os principais são controle de versão. Um sistema de controle de versão, acho que não tem muito segredo, né? Um deles é o Git e é fundamental para rastrear e gerenciar as alterações de código. Ele permite que as equipes colaborem no desenvolvimento, criem branches para novas funcionalidades ou correções de bugs e façam merge das alterações do repositório central. O segundo componente é o servidor de build, e ele é responsável por receber as alterações de código do repositório, compilar o código-fonte, executar os testes automatizados e gerar artefatos compilados como pacotes ou Docker Images. Exemplos de servidores de builds mais populares incluem o Jenkins, o GitHub Actions e o TeamCity. Além disso, a gente tem o ambiente de testes, é um ambiente isolado onde os artefatos compilados são implantados para realizar testes automatizados, como testes de unidade, testes de integração, testes de aceitação. Esse ambiente garante que o software seja testado em um cenário realista antes da implantação em produção. Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer só os testes automatizados usando o Jenkins ou o GitHub Actions, e também podemos implantar o artefato após esse build em um ambiente específico para teste, que além dos testes automatizados, também são feitos testes manuais. A gente pode ter essa abordagem também, mas sempre vai ter a parte automatizada junto. O quarto item são as ferramentas de automação de testes, que são usadas para criar e executar os testes automatizados, como os frameworks de testes unitários, ferramentas de teste de integração e ferramentas de teste de interface do usuário. Algumas ferramentas são o próprio JUnit, o Mockito, o Selenium, Cypress, Postman, Test Containers, enfim, tem várias ferramentas para esse tipo de tarefa. Depois a gente tem as ferramentas de implantação, que são utilizadas para automatizar o processo de implantação do software em ambientes de teste ou de produção. Então a gente pode fazer tanto deploy em um ambiente de teste, onde vão ser feitos testes manuais e só depois fazer a implantação em produção, ou podemos fazer direto a implantação em produção. Elas garantem que as versões corretas dos artefatos sejam implantados nos servidores de destino, evitando erros de implantação. Exemplos de ferramentas que fazem isso são o Ansible, Chef, Puppet e Kubernetes. O sexto item é a orquestração de pipeline. Uma das ferramentas de orquestração de pipeline pode ser o GitHub Actions, o Jenkins, o Azure DevOps, e ela é usada para gerenciar o workflow completo de CI e CD. Ela permite definir os estágios do pipeline, as dependências entre cada um deles e as ações que vão ser executadas em cada etapa. Sétimo passo, monitoramento e logging. Ferramentas de monitoramento e logging são usadas para acompanhar o desempenho, a disponibilidade e os logs do software implantado em produção. Elas permitem identificar problemas em tempo real, tomar ações corretivas rapidamente. Exemplos de ferramentas que fazem isso são Prometheus, a Stack ELK ou Elasticsearch, Logstash e Kibana e o New Relic.
Por fim, a gente tem o oitavo item, que é a infraestrutura como código. A infraestrutura necessária para suportar o CI e CD pode ser definida e provisionada como código, usando ferramentas como Terraform, AWS CloudFormation ou Azure Resource Manager. E isso permite que a infraestrutura seja gerenciada de forma consistente e replicável, facilitando a criação e configuração de ambientes de teste e produção. Esses são alguns dos componentes essenciais de uma infraestrutura de Continuous Integration e Continuous Delivery. A escolha específica das ferramentas e tecnologias, claro, vai depender das necessidades e preferências da equipe de desenvolvimento, além do ambiente e das plataformas de destino. Uma das tecnologias mais fundamentais para a implementação de CI e CD é o controle de versão distribuído, e o melhor exemplo disso é o Git. O Git permite o gerenciamento eficiente do código-fonte, rastreamento de alterações e colaboração entre os membros da equipe. Ele fornece recursos poderosos como branches e merges, que facilitam a organização do trabalho em equipe e a implementação de workflow de CI e CD eficazes. Quando se trata de automação de CI e CD, uma das ferramentas mais populares é o GitHub Actions. O GitHub Actions é a plataforma de automação nativa do GitHub, que permite criar workflows personalizados para automatizar tarefas específicas. Ele é altamente flexível e pode ser usado para executar testes, compilar código, implantar aplicações e muito mais. O GitHub Actions é amplamente adotado devido à sua integração perfeita com o Git e a facilidade de uso. Outra ferramenta comumente utilizada é o Jenkins, que é um servidor de automação de código aberto. O Jenkins fornece uma ampla gama de recursos para automação de CI e CD e é altamente configurável e extensível. Ele permite a execução de tarefas em paralelo, integração com outras ferramentas e notificações em tempo real. O Jenkins suporta a criação de pipelines de integração e entrega contínua complexos que envolvem várias etapas e estágios, permitindo que os desenvolvedores personalizem seus workflows de acordo com as necessidades do projeto. No contexto da entrega de aplicações, o Docker é uma outra ferramenta que tem desempenhado um papel muito importante. O Docker é uma plataforma de containerização que permite empacotar uma aplicação com todas as suas dependências em um container isolado. Isso garante que a aplicação seja executada de maneira consistente em diferentes ambientes, independentemente das configurações do sistema operacional. Com o Docker é possível criar Docker Images, compartilhá-las facilmente e implantá-las em qualquer infraestrutura compatível com o Docker. Além do Docker, o Kubernetes tem ganhado destaque na orquestração de containers em escala. O Kubernetes fornece um ambiente de implantação e gerenciamento de containers altamente escalável e resiliente. Ele permite a automação de tarefas como provisionamento, dimensionamento automático, balanceamento de carga e recuperação de falhas. O Kubernetes simplifica a implantação de aplicações complexas e distribuídas, garantindo a disponibilidade e a confiabilidade do serviço. Na escolha das ferramentas adequadas para um projeto de integração e entrega contínua, é importante considerar alguns aspectos. Primeiro, é fundamental avaliar as necessidades e requisitos específicos do projeto, levando em conta a linguagem de programação, as tecnologias envolvidas, a equipe e o ambiente de implantação. Além disso, é importante considerar a integração e a compatibilidade entre as ferramentas escolhidas, para garantir uma experiência de integração e entrega contínua fluida e eficiente. Outro aspecto a ser considerado é a comunidade e o suporte em torno das ferramentas. E isso aqui, pessoal, vale para tudo, tanto para as ferramentas de integração contínua, quanto para qualquer coisa que você for utilizar ou for adotar na empresa. É ser bem suportada pela comunidade, ter muita gente mantendo ou ter uma empresa grande mantendo. Então a gente tem que sempre tomar cuidado para escolher ferramentas que são amplamente adotadas, com comunidades ativas e com suporte contínuo. Essas características são características de ferramentas que tendem a ser mais confiáveis e que oferecem recursos mais avançados. E também é relevante avaliar a documentação disponível, os recursos de aprendizado e a facilidade de integração com outras ferramentas e serviços utilizados no projeto. Resumindo a história, as ferramentas e tecnologias para
Integração e entrega contínua desempenham um papel crucial na automação de workflows de desenvolvimento de software. Git, GitHub Actions, Jenkins, Docker e Kubernetes são apenas algumas das muitas opções disponíveis. E a escolha das ferramentas adequadas depende das necessidades do projeto, das tecnologias envolvidas e das preferências da equipe. Ao adotar ferramentas eficientes e bem integradas, as equipes podem acelerar o desenvolvimento, melhorar a qualidade do código e facilitar a entrega contínua de software de maneira confiável e escalável. Os testes unitários são uma prática fundamental no desenvolvimento de software, e eles consistem em criar testes automatizados para verificar o comportamento de partes individuais do código, conhecidas como unidades. Essas unidades podem ser métodos, funções ou até mesmo classes. O principal objetivo dos testes unitários é garantir que as unidades testadas funcionem corretamente, produzindo o resultado esperado. Para isso, os desenvolvedores implementam pequenos trechos de código conhecidos como testes unitários, que invocam as unidades e verificam se o resultado é o esperado. Um exemplo prático de teste unitário é o seguinte: suponha que a gente tem uma classe chamada calculadora que possui um método somar, que recebe dois números como parâmetro e retorna a soma deles. Para testar esse método, criamos um teste unitário que invoca o método somar com valores específicos e verifica se o resultado é o esperado. A implementação dos testes unitários é feita utilizando frameworks e bibliotecas específicas como o JUnit, que fornece uma API para facilitar a criação e execução dos testes. Essas ferramentas permitem que os testes sejam executados de forma automatizada, facilitando a detecção de erro e a validação do comportamento esperado das unidades testadas. Agora você deve estar se perguntando, por que é tão importante implementar testes unitários? Bom, existem diversas vantagens em adotar essa prática. Primeira delas, garantia da qualidade de código. Os testes permitem verificar se as unidades de código funcionam corretamente, e isso aumenta a confiança dos desenvolvedores de que o software está livre de erros e produzirá os resultados esperados. 2. Detecção precoce de falhas. Ao implementar testes unitários, especialmente se você usa a técnica de TDD, os erros e as falhas podem ser identificados de forma rápida e eficiente. Isso permite corrigir os problemas logo no início do processo de desenvolvimento, evitando que se propaguem para outras partes do código. Facilita a manutenção e o refactoring. Os testes unitários atuam como uma rede de segurança para o código. Quando ocorrem alterações ou refatorações, os testes podem ser executados novamente para garantir que as modificações não afetaram o comportamento esperado das unidades testadas. O próximo tópico é a melhoria da estrutura do código. A implementação de testes unitários requer uma boa organização e modularização do código. Isso leva a um código mais limpo, mais legível e mais fácil de dar manutenção. Documentação viva do código. Os testes unitários servem como uma forma de documentação do código, descrevendo seu comportamento esperado. Eles também podem servir como exemplos de uso das unidades testadas, facilitando a compreensão e o uso por outros desenvolvedores. E por fim, o suporte a práticas de desenvolvimento ágil. Os testes unitários são essenciais para a adoção de metodologias ágeis, como o TDD, que eu já mencionei, ou Test Driven Development, em que os testes são escritos antes do código em si, e além disso o BDD, Behavior Driven Development. Bom pessoal, essa aula resume bastante o que são testes unitários e, claro, para aprofundar a gente precisaria de um curso focado só nisso. Então, se você quiser conferir um curso focado apenas em testes, eu vou deixar um QR Code aqui, é só você escanear ou conferir nos recursos o link para um curso específico sobre testes. Beleza? E lembrando que os testes são fundamentais para a integração e entrega contínua. Sem eles, a gente simplesmente não consegue fazer isso. A gente até pode abrir mão de outras coisas, mas os testes não dá para abrir mão, porque não adianta você fazer integração e entrega contínua se você não consegue garantir que o que está sendo entregue realmente funciona e é estável. Beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula. Primeira coisa, alinhar os processos.
Você precisa fazer uma análise prévia. Para isso, procure profissionais que entendem do assunto, que possam te auxiliar, e alinhe as ações internas e o fluxo de desenvolvimento, porque isso deve representar o que está acontecendo realmente dentro da empresa e deve ser aceito pelo time, ou deve ser imposto pelo líder que tem autoridade para isso. O próximo passo é você compreender os estágios do pipeline que deve estar alinhado com os processos do seu negócio. As etapas mais comuns são build ou compilação, é o momento em que a solução é compilada. Depois o teste, o código da solução passa por testes automatizados para reduzir os esforços e aumentar a velocidade do processo. Depois o push, que é o envio da aplicação para o repositório após o teste. Em seguida vem a implantação, que é quando a implantação do código ocorre em ambiente de produção da solução. Lembrando que antes do push podem acontecer testes manuais para validar. E por fim, a validação e conformidade, fase de validação da versão produzida, realizada com ferramentas de verificação e de vulnerabilidade. Isso aqui pode ser feito nos testes do cliente. Além disso, você deve limpar os ambientes entre uma implantação e outra. Como que isso funciona? Essa limpeza facilita o acompanhamento e a compreensão de quais foram as alterações e configurações realizadas em cada etapa. Para isso, você pode utilizar os containers Docker. Outra coisa que você deve fazer é monitorar o ambiente de produção para saber se a configuração atual está dando certo, se é realmente o que você espera. E caso haja alguma alteração, você vai conseguir feedbacks bastante rápidos. Um outro estágio é introduzir a cultura de DevOps nas suas equipes. Por fim, para ter sucesso na implementação da integração e entrega contínuas, você precisa ter o apoio das suas equipes. Por isso é fundamental ir gradualmente mudando a cultura interna da empresa, levantando pontos como senso de responsabilidade compartilhada, ambiente de cooperação, lógica de melhoria contínua, independência por parte dos colaboradores para realizar as mudanças necessárias, descentralização das tarefas, dentre outras coisas. Conforme você pôde notar, o Continuous Integration e Continuous Delivery são práticas DevOps que propiciam sinergia entre os desenvolvedores e o time de operações. Como resultado, a empresa produz software consistentes e robustos que atendem os objetivos de negócio e otimiza a experiência do usuário. Bom, pessoal, então a gente já teve uma visão geral do que é integração e entrega contínua e vimos as ferramentas, os componentes, o que são os testes automatizados, os testes unitários e como fazer isso. A gente vai começar a aplicar isso na prática e entender como implementar a integração e entrega contínua na prática. E é isso que a gente vai fazer na próxima sessão. Então, até lá! Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Java Continuous Integration e Continuous Delivery com Microsoft Azure e GitHub Actions. Aprenda integração e entrega contínuas com JUnit 5, Mockito, Spring Boot 3, Test Containers, GitHub Actions, Docker e Microsoft Azure. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.